Bem, esta residência, que me parece ser digna de respeito, como pode ser invadida por tamanha algazarra de espíritos inferiores, com ideias fixas somente no sexo? E os guias da casa? E os espíritos superiores? Residência aprazível no aspecto físico não quer dizer que atrai espíritos superiores para o seu convívio. O eixo de um lar são os pais. Se eles estão moralmente desequilibrados, abrem as portas para as trevas e essas passam a dominar a sequência de todas as suas atitudes inferiores. Viste o requinte do salão, as bebidas e a penumbra. Essas são as primeiras ideias estimuladas pelos espíritos sensuais. Em diversão, quem quer esconder o que faz, não está fazendo coisa certa. Além disso, não houve tempo da sua parte, de verificar o resto da família, o que eles estavam fazendo. Não há erro na lei de atração, a sintonia é um fato universal em todos os quadrantes da criação de Deus. Os guias da casa se retiraram, por não terem sido convidados. O convite, aqui, não se refere a coisas escritas ou faladas, mas a atos. Por que não tentar trazer o 30 para o nosso meio, conversar com ele e aproveitar esta noite que estava deliberada para sua experiência? Lancelin, nós estamos na frequência da lei de amor, de justiça e de respeito aos direitos de todos os homens e almas desencarnadas, por isso, não devemos afrontar a quem quer que seja naquilo que é de seu próprio domínio. Além disso, determinadas impregnações de fluidos, quais os provindos da sensualidade inferior, não saem do perispírito de uma hora para outra, requerendo o tempo exigido pela natureza, que está encarregada de fazer esse trabalho. Queria perguntar mais, entretanto, o bom senso me lembrou dos outros companheiros, e acenei para Celes, que perguntou com ansiedade sobre um assunto que nós já tínhamos conversado muito a respeito, sem, contudo, decidir por uma resposta mais lógica e sensata. O Senhor poderia nos responder, com certa clareza, porque esse entrave do sexo, no decorrer dos serviços espirituais. O que ele tem em si de ruim, diante dos trabalhos pelo bem da coletividade. E, ainda, porque a gente sente uma vergonha com esse ato, que parece condicionado em nós por nossos antepassados, e que nos impede até mesmo de fazer uma oração. A consciência nos condena e nos marginaliza, por algum tempo, e ficamos cada vez mais constrangidos frente às coisas espirituais. Miramês meditou um pouco e argumentou com simplicidade. Celes, não é o fato de ser o sexo, que assinala perigo nos exercícios espirituais, é a desobediência às leis naturais que nos governam. São regras a que, por vezes, desobedecemos e que nos marginalizam. A humanidade tem uma idade espiritual e, nesta faixa atual, a educação e a disciplina exigem determinado modo de viver, para que a harmonia não seja quebrada. O homem, na evolução em que se encontra, é ativado por uma bissensibilidade, tanto ele absorve as coisas boas como as indesejáveis. Ele não aprendeu a segurança, aquele equilíbrio moral de pureza incomparável ensinado no Evangelho de Jesus, tanto que, por exemplo, podemos analisar o nosso irmão 30, como pessoa de bons princípios, de bom coração, entregue à caridade, na mesma hora em que se encontrava envolvido em bons pensamentos, passou a aceitar inspirações negativas, chegando a ponto de concretizá-las. A civilização não estruturou o banheiro para as necessidades físicas e o asseio corporal. E se alguém fosse usar a rua, o jardim ou a varanda para tal coisa, o que sucederia? Quem assim o fizesse iria parar no hospital psiquiátrico, não é? Assim o sexo, assim a vida, para cada coisa, o lugar apropriado. Esta é a lei que favorece a paz. Os dirigentes espirituais da Terra programaram o lar para que grupos de espíritos pudessem encontrar na carne aqueles mesmos antagonistas, ou seus afins, dando-lhes forças para a subida espiritual, e nenhuma mão humana pode destruir essa célula da humanidade. Todas essas manifestações humanas para desmerecer a família, passam com o tempo. Elas, por si, se destroem, porque são ideadas pelas trevas, e só a verdade prevalece. Não somos contra o sexo. Seria um contrassenso, por ser ele o agente da reencarnação. Não obstante, empenhamos para que sua prática seja regulada, obediente às leis espirituais, das quais todos são conscientes. Não é preciso descrever regras para as práticas sexuais, todos conhecem essas leis, tanto de Deus como do país que lhe ofereceu a oportunidade de renascer de novo. Miramês fez uma pausa e continuou com serenidade. Nós, do mundo espiritual, não estamos aflitos pelos desregramentos sexuais no mundo da carne, na atualidade. Isso, no processo de evolução das criaturas,
É falta de conscientização evangélica. O Cristo ainda dorme nesses que se servem do sexo para alimentar e extravasar seus instintos inferiores. A sublimação do sexo é para o amanhã, mas os espíritas e todos os demais cristãos verdadeiros devem começar essa educação hoje, sem demora. Sem perder tempo, Seles partiu para a nova pergunta. Ainda falando sobre sexo, como se poderia responder às crianças que indagam sobre sua prática? O que respondes para uma pessoa que te pergunta o que é Deus? O muito que fazes é imitar o apóstolo João, dizendo que Deus é amor, por não saber certamente os detalhes da sua magnânima existência. Não há a menor necessidade de se explicar de forma detalhada o sexo a uma criança. Porque o médico, o astrônomo, o engenheiro, o bioquímico e outros profissionais não entram em explicações mais profundas de suas ciências, com seus filhos. Crianças têm carência de educação espiritual e moral. Disse Paulo de Tarso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Seles, contente com a conversação, experimentou outra pergunta, para aproveitar o ambiente de aprendizado. Parece que não pode haver no mundo físico, casamento sem sexo, e, quando este fracassa, talvez por deficiência de uma das partes, por doença ou por desinteresse, que fazer o prejudicado. Tens dificuldade em achar respostas, por concentrar-te somente em um ponto. O irmão está se esquecendo dos compromissos espirituais e do karma de cada criatura. Se tens algo a saldar com a lei, no que se refere ao sexo, não será outro que irá pagar por ti, serás tu mesmo. A dívida não é o endereço do devedor nem o ponto certo de cobrança. O homem e a mulher inteligentes e conhecedores das leis espirituais não irão complicar a sua própria situação. Ele, ou ela, deve procurar solucionar os problemas com as forças que possui, sem sair das regras que estabelecem a unidade do lar. Se és encanado e muito rico, e surge no teu destino uma falência, quais as providências que se toma depois desse desastre econômico? É procurar trabalhar de novo, com confiança, para curar a doença financeira, não é? Acomodar-se na dificuldade não é procedimento do homem de fé. Pois bem, assim são esses problemas do lar. Os desajustes do casal são como que uma doença que pode ser curada ou remediada e, se a lei de causa e efeito for exigente, deve-se ceder com coragem, usando a força sexual para outros objetivos mais sagrados. A esses, a vida compensará com a luz da libertação. Todos conhecem esse preceito: Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. No que se refere ao casamento, nós achamos que não pode existir casamento sem amor. Onde existe o amor verdadeiro, aí está o tesouro da harmonia, mas, quando o casal objetiva somente sensações físicas, o casamento é breve. Nunca se encontra a pessoa certa para a companhia, isso a gente ouve de milhares de casais. Quando estão nos primeiros meses de sensualidade desregrada, dizem que foram feitos um para o outro, depois, o amor vai se esfriando e o interesse desaparece, por ser, a união deste tipo, de ordem transitória. Só o amor puro é eterno e se revigora sob qualquer infortúnio. Sentindo que já não nos restava muito tempo, Seles fez a sua última pergunta. A mulher neste século está procurando se libertar do lar, para ganhar outro reino, onde a liberdade se mostra mais favorável à sua felicidade. O que o Senhor pensa a respeito? Tanto a mulher quanto o homem devem, com urgência, se libertar das inferioridades. Afastar-se deste ou daquele lugar onde foi chamado a servir, não é se libertar, é se prender cada vez mais pela consciência. A causa mais grave dos distúrbios do homem e da mulher, não é o lar, nem o ambiente de trabalho, é o império da exigência. Quando a mulher tem em seu lar um trabalho intenso que requer toda a vida em favor de outras vidas, e que o marido não coopera de modo mais direto, ela exige, grita, reclama ou abandona o seu posto, garantia de esperança do futuro, piorando a sua situação e agravando a de muitos. Quem quiser se libertar verdadeiramente, só tem um caminho, o caminho da renovação interior, onde Cristo nos espera com os braços abertos. Satisfeitos e com muitos ensinamentos a meditar, deixamos para continuar com nossas perguntas em outra oportunidade. Autoaprimoramento. A perfeição é a meta de todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas, por ser esse o clima da verdadeira felicidade. Porém, para chegar à perfeição, temos de passar por inúmeros caminhos que nos levam ao conhecimento, à sabedoria e ao amor.
o espírito ainda imerso em hábitos inferiores e vícios que lhe entravam, de certa forma, o progresso, não está preparado para o voo sereno e confiante à sua paz interior. Quem já sente e observa a necessidade de melhorar, quem já começa a ver em si mesmo um campo imensurável de trabalho a realizar, quem já iniciou o autoaprimoramento, certamente está no caminho certo, pois trabalha em um garimpo divino, batendo a ganga da vida, e encontrará as pedras preciosas desta mesma vida. O trabalhador sincero não deve ficar ansioso por mudanças externas, pois, o que nele opera externamente é reflexo daquilo que ele vive intimamente. Existem companheiros que, mais ou menos conscientes de suas faltas e da sua persistência nos vícios, continuam a alimentá-los. Estão plantando e receberão, talvez em outra reencarnação, de acordo com o que semearam para o futuro. Isso é doloroso, mas a lei nunca é enganada. Nós temos vários corpos sutis além do físico, e eles são afetados pelo mau uso da vida que levamos, desde os pensamentos inferiores, até a sua materialização na vivência. O homem inteligente sempre procura viver uma vida simples, que não sobrecarregue o seu fardo com compromissos que lhe tirem a paz, nem comprometam a sua liberdade. O mais culpado é aquele que usa os recursos espirituais para sua satisfação pessoal, principalmente em sensações inferiores. Esse é duplamente castigado pela lei, que age com total justiça. Autoaprimoramento é princípio de elevação espiritual, é iniciar a harmonia interior e nunca usar o que já aprendeu para perturbar vidas alheias, para ganhar dinheiro ou angariar simpatias por vaidade. Quem abusa dos poderes espirituais se confunde nos caminhos e fica atormentado pela própria consciência. O nosso empenho maior é mostrar a ressonância dos atos materiais nos outros corpos espirituais, que são muito mais engenhosos nas suas estruturas e, certamente mais difíceis de serem recompostos na sua condição ideal de vibrações harmônicas. Autoaprimoramento é o fim da ignorância e o princípio da iluminação da criatura, e a finalidade de todas as escolas religiosas e de todas as filosofias espiritualistas da Terra. Até mesmo a ciência avança aprimorando métodos e solidificando conceitos, para que seja cada vez mais eficaz para a saúde dos povos e a sabedoria da humanidade. Quem se ilumina por dentro, nunca teme a escuridão exterior. Tu, que estás lendo, sê sincero contigo mesmo, escuta e responde. Já observaste, do princípio ao fim, tudo o que falas aos outros? Já fizeste um estudo, no silêncio do travesseiro, daquilo que pensaste durante o dia? E daquilo que desejas aos outros? Se alguém fizesse contigo, aquilo que fazes ao próximo, como reagirias? Começa a parar tuas arestas, todos os dias, em cada hora, minuto e segundo, porque o trabalho não pode ser outro, para que a luz clareie todos os teus sentimentos, hoje e eternamente. O homem mais educado não deixa transparecer suas imundícias interiores, para que os outros não o julguem, porém, quando longe dos que o conhecem ou no silêncio da mente, volta ao atavismo dos sentimentos e corrompe todo o seu organismo espiritual, e mesmo físico, com o que verdadeiramente é. Esquece-se de que para Deus não há nada escondido, assim como, também, para suas companhias espirituais, que são as testemunhas ocultas. Estamos no fim de um ciclo, onde a vida nos pede um pouco mais de esforço, no sentido de elevação espiritual. Essa evolução nos marca com o dedo de Deus, para a entrada no reino da luz. Se alguém te injuria, não revides com injúrias, para não entrares na mesma faixa do ódio. Se a torrente dos infortúnios inundou a tua vida, afogando em sofrimentos os teus maiores ideais, tem paciência e confia no Todo-Poderoso, que os males que porventura estejas sofrendo constituem limpeza kármica para alívio do teu fardo. Se nada fizeste de mal nesta existência e o mal não te deixa sossegar, tolera e espera, esforçando-te para te libertares disso que, certamente, é reflexo do passado. Nunca procures defeitos no Criador, nem na criação. O que existe de errado, se existir, é somente dentro de nós. É por isso que estamos estudando variados meios e processos inúmeros de aprimoramento espiritual, para que no amanhã estejamos perfeitamente harmonizados com a força divina, na divina extensão do infinito. Estamos planejando este trabalho de viagens astrais conscientes para muitos espíritos encarnados, não somente para deleitar os candidatos, nem tampouco os leitores, com fatos extraordinários e fenômenos transcendentais, mas, procurando levar a todos os que se deliciam nas leituras espiritualistas, meios mais seguros de informações no que tange à autoeducação, mostrando ao homem que não leva a sério a moral evangélica,
O que lhe pode acontecer no mundo dos espíritos? Assim, vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos, por amor ao bem comum. Reunimos-nos em um grande salão, onde a serenidade reinava, e o ânimo pela vida, injetado na atmosfera do ambiente onde respirávamos, era o alimento indispensável, enriquecendo-nos de novas energias. Assuntos elevados eram ali debatidos com o maior interesse e humildade. O objetivo de todos era aprender uns com os outros. As experiências apresentadas eram as mais diversas, e quem acompanhava as dissertações aprendia muito. Um espírito foi entrando com muitas fichas nas mãos e, sorrindo, nos entregou, dizendo: "Esse é o trabalho desta noite. Que Deus vos abençoe." Miramês folheou as mesmas e fixou-se em uma com leve sorriso, dizendo: "Este é o 40. Ele exerce na Terra um lugar de destaque nas igrejas da Reforma. Vamos procurá-lo esta noite, em nome de Deus e de Cristo. Ele é norte-americano e veio para o Brasil por ter mais aflorados os sentimentos do verdadeiro cristianismo, embora esteja ligado às regras que o protestantismo delibera aos seus seguidores. No entanto, por dentro é maleável, é fruta que não está bem ligada à árvore-mãe. Quem gosta de religião, acaba pertencendo à religião universal, mesmo que adira alguma das muitas que existem no mundo, porque a evolução o faz pertencer, por dentro, de coração e raciocínio, à religião natural da vida, que é o amor." Fiquei pensando, esses pastores, como são instruídos, farão com que a reforma, em curto tempo, tenha o seu verdadeiro significado. Miramês, percebendo os meus pensamentos, acrescentou: "Achas, Lancelin, que Jesus está no leme deste barco terreno, brincando no mar da vida? O homem, verdadeiramente, tem o livre-arbítrio, ele idealiza seus caminhos, funda partidos, organiza filosofias de todos os tipos, cria na terra religiões que, às vezes, nascem da vaidade, não obstante, elas todas, assim como os rios correm para o mar, se dirigem para Deus. O nosso livre-arbítrio é livre escolha de métodos e aprimoramento, mas, as bases e os fins, somente o Senhor pode determinar." Fiquei sorrindo de alegria, pela segurança com que o nosso benfeitor espiritual dizia. O sol, visto de onde estávamos, começava a se esconder no horizonte. Que espetáculo grandioso! Raios de luz matizada, como que vivos, deslizavam no colchão etérico do cosmo, como mensagem de esperança a toda a criação. Percebíamos, também, que estávamos sendo visitados pela claridade das estrelas, fecundando o nosso ambiente com a paz universal. O trabalho era intenso naquele casarão, uns chegavam, outros saíam, naquele cinetismo de vida, sem tempo para os longos cumprimentos que a fraternidade aconselha, porém, que o dever interrompe, pela urgência da caridade. Fomos convidados a participar, com o nosso grupo, em uma assembleia de trabalhadores, por uma voz mansa que chegava por um interfone encravado no teto e que, ao mesmo tempo, agradecia a cooperação dos servidores. Acompanhando o nosso guia, entramos em enorme salão, onde logo tivemos a atenção atraída por curiosas cadeiras que ocupavam todo o recinto e que somente uma inteligência superior poderia ter idealizado. Ao mesmo tempo em que descansava quem nelas se assentasse, era registrado em um painel luminoso, por meios desconhecidos por nós, quantos assentos estavam ocupados. Vimos, então, que havia 825 assistentes naquele momento. O silêncio nos dava a entender o respeito com que todos esperavam o enunciado. Estávamos conjecturando ideias de como seria a reunião, quando, sem que esperássemos, surgiu um ancião, cujos traços o faziam parecer com mais ou menos 70 anos, de voz segura e tranquilidade expressa no seu modo de ser. A sua presença nos fez encher o coração de simpatia e alegria. A sua voz ressoou pelo salão, com simplicidade, nestes termos: "A paz de Deus esteja conosco, hoje e sempre, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos assista em todos os nossos trabalhos." Sorriu para nós e abriu uma cortina ao lado, nos mostrando pelos gráficos expostos, a extensão do Brasil, salientando alguns pontos luminosos e espraiados na grande nação brasileira, indicando postos de emergência. Algumas dessas luzes se acendiam e se apagavam, anunciando falta de mãos nos trabalhos mais urgentes da noite. O ancião Belarmino apontou com um pequeno bastão, onde os grupos ali reunidos poderiam, ou deveriam, dar assistência e anunciou com serenidade que todos os grupos deveriam apanhar na portaria, por escrito e com mais detalhes, o que deveriam fazer, na região em que deveriam atuar sob as bênçãos de Deus. O diretor daquela casa de trabalho,
da qual procurei saber o nome, Mansão da Serenidade, assumiu o gesto de quem iria orar, mas, antes, falou derramando sua visão tranquila em todos nós, como sendo novas energias a vivificar nossas almas de prontidão para todos os serviços de caridade que se nos apresentassem. Irmãos em Cristo, com muita alegria vos falo nesta noite. O que seria desta casa de Deus, se não fosse a ajuda de todos vós, que trabalhais neste lar espiritual, e daqueles que passam por aqui, doando os seus intervalos de tempo em favor da coletividade sofredora? Não sei o que ofertar de mim mesmo para vós, não tenho nada para doar, a não ser pedir a Deus que vos abençoe e ilumine na espontaneidade de servir pelo prazer de ajudar. Que Jesus, o nosso Mestre por excelência, vos acompanhe em todos os percursos dessas atividades cristãs. Cerrou os grandes olhos e se notava a transformação da sua cândida fisionomia em semblante angelical de incomparável tranquilidade, escapando dos seus lábios luminosos estas palavras: Deus de mensuráveis poderes, vamos pedir-te novamente. Desculpa-nos por sermos os pedintes de todos os dias. Somos ainda crianças à procura de amparo todas as horas. Eis aí, diante do Senhor, esse aglomerado de servidores dos primeiros chamados. Abençoa a todos na sequência dos seus trabalhos nesta noite, para que eles possam, Senhor, cumprir seus deveres frente às suas consciências, sem esquecer as regras da caridade, o equilíbrio da justiça e a misericórdia do amor. Não vamos nos alongar em pedidos, Pai, porque, felizmente, as nossas mãos pedem que nós abrevemos a nossa fala, para que elas possam ser mais úteis e o tempo mais aproveitado. Levantou os braços em um gesto de humildade, como se estivesse recebendo algo de outras mãos invisíveis e falou com o coração, em um tom de voz que era todo ternura. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. O salão parecia povoado de estrelas luminosas, como se fosse uma constelação viva que penetrava no ambiente, como resposta de Deus. E aquelas estrelas ficavam cada vez menores ao se aproximarem de nós, até se perderem no nosso cosmo orgânico, como mensageiras de energias divinas, nos dotando de esperança e fé, diante dos trabalhos empreendidos por aquela casa. Música suave penetrava o ambiente, alegrando-o, e alguns permaneciam sentados, para escutá-la com mais proveito. Saímos, e na portaria nos foram entregues, com gentileza, os acessórios da direção, onde se via, sem muito esforço da atenção, o posto 6 em realce. Era um mini posto encravado rente ao chão do mundo, operando em coisas urgentes, com capacidade de dar a primeira assistência e avisar ao posto central as condições dos recém-chegados, muitas vezes em estado grave. Já em plena viagem volitante, Miramês nos informou, depois de breve concentração: apressemo-nos. O posto 6 chama sem interrupção. Carecem lá de socorro urgente, pois estão emitindo pedidos de ajuda em várias frequências, para que a assistência não demore. De longe avistávamos uma luz avermelhada girando na cúpula da construção simples, o que significava um chamado comum para espíritos que fossem passando, com deveres em outras direções, mas, que pudessem dispensar alguns momentos de atenção à caridade daquele posto de socorro. Descemos. Era um dos bairros de São Paulo. O posto estava movimentado e quando o dirigente avistou nosso guia espiritual, sorriu com tranquilidade. Apresentamo-nos e imediatamente começamos o trabalho de assistência. Era um grande desastre que havia ocorrido na via férrea, e muitas mãos espirituais estavam assistindo, de acordo com a capacidade de cada um. Naquele momento, muitos perderam a vida física no choque dos vagões, outros estavam sendo socorridos às pressas, sendo levados para os hospitais mais próximos. Muitos, com ferimentos superficiais, iam para suas casas, para que os familiares não se preocupassem, pois, as emissoras de rádio anunciavam o acidente com frequência, acrescentando a sua parte de sensacionalismo. Mulheres e crianças choravam, a multidão se aglomerava em torno das ferragens. Miramês aproximou-se de um dos assinalados para a desencarnação e, com habilidade, levou as suas mãos aos despojos que estavam estendidos com outros da mesma sorte, apagando um pouco a consciência do espírito, já que ele estava aos gritos, em desespero desmensurado. Afastou do corpo físico com carinho e nos entregou, pedindo-nos para infundir nele, mesmo na inconsciência, pensamentos de coragem e de paciência, dando passes reconfortantes. Caiana, já preparada, aplicava essências de plantas nas narinas de todos eles e, pelo pensamento, os ajudava a respirar. Diante do amor com que ela agia,
Eles logo se acalmavam. Abílio fazia o preparo do ambiente, para que eles se apresentassem sem ansiedade, anulando o plasma mental dos encarnados que, nestas horas, muito atrapalham. Algumas mulheres balbuciavam orações, sem o mínimo de sentimentos que as levassem à concentração, que requer a presença de harmonia. Soldados puxavam os corpos mutilados, enquanto os corvos espirituais à cata de vitalidade, se aproximavam do ambiente de desespero, para se alimentarem das forças vitais concentradas em cada corpo. Entretanto, o padre Galeno, juntamente com nossos seres, os afastavam por processos que os dois achavam mais convenientes àquele estado de calamidade. Fernando emitia pensamentos de ânimo e confiança em uma faixa que todos pudessem assimilar, para que não fosse quebrada a harmonia espiritual. Miramês, depois de intenso trabalho junto a nós, reuniu os que poderiam ser afastados, e movimentamo-nos para o posto com rapidez. Todavia, eu senti no coração um pesar desmedido e muita compaixão por aqueles que lá ficaram ao desdém do tempo e expostos à falta de respeito da massa encanada. Percebendo a minha dissonância com o trabalho empreendido pela equipe, Miramês chamou-me à ordem, com gentileza, dizendo: Lancelin, não queiras compartilhar com aqueles que lá ficaram, do apego aos restos sem vida espiritual, pela força do egoísmo e pelas garras da ignorância. Não deves pensar que eles estão sem proteção, é o mesmo que dizer, ou formular ideias, classificando o nosso Deus de amor, de injusto. Cada criatura recebe o que merece no campo da vida. O plantio é sustentado pela liberdade, a colheita é forjada pela justiça. Desliguei logo meus pensamentos da falsa fraternidade e cuidei de trabalhar como os outros, em favor dos espíritos traumatizados. Depois de tudo calmo, com a presença de muitos outros trabalhadores espirituais, deu entrada no posto 6 outra caravana, com uma leva de, mais ou menos, 60 desencarnados recolhidos em outras regiões da Grande São Paulo. Ajudamos a recebê-los com presteza, e estendemos as nossas possibilidades em favor de todos os outros acidentados que estavam chegando para serem socorridos. Quando notamos todos calmos, acomodados em leito simples, ouvimos um chamado do posto central pedindo informações sobre os espíritos que deram entrada em nosso posto. Imediatamente, foi comunicado pelo vigilante que estava tudo bem, dependendo somente da presença do transporte coletivo espiritual, para serem removidos à base central de assistência. Relatou, ainda, em poucas palavras, todo o ocorrido durante a assistência àqueles irmãos em provas. O posto central anunciou, então, que o veículo já havia partido em direção àquele posto. Logo, a nossa audição assinalava um ruído fino, mas poderoso, e, em seguida, a chegada do transporte para aquelas almas arrebanhadas no desastre e as outras ali assistidas, levadas por vários mensageiros da fraternidade, que universalizam a palavra servir, no trabalho anônimo. O carro tinha a aparência de um ônibus-leito, porém, com propriedades mais avançadas que as existentes no campo material. Habis enfermeiros que não perdiam tempo, por já saberem o que fazer em qualquer situação de emergência, iam deslocando os espíritos, dos leitos para o coletivo espiritual, com rapidez, mas, com alta expressão de carinho, notando-se o amor a irradiar dos seus semblantes e passar para os enfermos em notas de harmonia, como sendo energias vivificantes. Entrei no veículo e assentei-me em um dos lugares reservados aos enfermeiros. Ouvíamos uma linda música, que era transmitida do posto central. A melodia era a composição do famoso compositor polonês Frederico Francisco Chopin e, por estranho que possa parecer, era a marcha fúnebre. Suas vibrações, entretanto, nada tinham, de negativo, e sim, asserenavam as emoções mais exaltadas. Em seguida, deliciei-me com uma que me encanta, aliás, a única ópera feita pelo grande mestre da música, Luiz de Beethoven, intitulada Fidelio. Quando estava me transportando para as estrelas nos sons da melodia espiritual, senti um toque de mão em meu ombro e uma fala meiga ao meu ouvido. Lancelin. Só falta tu saíres do veículo, para que os enfermos possam receber mais socorro no posto central. Tu te delicias, enquanto os outros sofrem. Voltei à consciência, já que me sentia inebriado, abri os olhos e não vi ninguém ao meu redor. Desci, e o carro partiu com aquele ruído característico aos grandes engenhos do espaço. Presenciamos o seu desaparecimento no azul celeste, dando graças a Deus. Procurei o nosso grupo e encontrei todos sorrindo, por causa da transmissão telepática feita a mim pela companheira de trabalho, Caiana, e sorri também com eles.
Padre Galeno falou com emoção: para todos nós, meus irmãos, como é admirável a música. Como é bela a harmonia, tudo aquilo que com ela podemos fazer em favor dos que sofrem e em nosso próprio benefício. Certifiquemo-nos, pois, de que Deus é a eterna harmonia e que tudo que vive nele está sorvendo amor, pelas linhas dessa harmonia. Gloria Patri. A verdadeira música nasce imo pectore, acrescentou com sabedoria. Já era de madrugada e o nosso objetivo maior, agora, era sair em busca do 40, nas redondezas do Rio de Janeiro. Foi o que fizemos, sem demora. A capital do samba estava belíssima, com suas luzes coloridas. O mar agitava suas ondas, como que entregando à terra gotas de energias benfeitoras, e era fácil observar certas entidades brincando nas cristas das mesmas, sem nenhuma intenção do mal. Mas, sem nenhuma preocupação em favor do bem. Descemos, na suavidade dos ventos marinhos, e fizemos vários exercícios de respiração profunda na nossa dimensão de vida, sentindo também, como os encanados, o cheiro do iodo e o gosto do sal. As baforadas dos ventos que vinham do oceano nos entregavam energias novas, com as quais renovávamos a nossa provisão de forças. Miramês, diante do mar e sob o olhar das estrelas, nos convidou a orar. Postando-nos em torno dele, ouvimos sua sentida oração. Senhor de todos os mundos, Deus de bondade e de amor, Tu, Senhor, que nos cercas de todo o carinho, com o conforto providencial da natureza, em todos os momentos, que nunca te esqueças de alimentar, desde os seres unicelulares aos grandes animais marinhos, do inseto que manifesta os primeiros voos às grandes aves que planam nas alturas, que não te esqueças de cuidar, desde a mônada, até aos anjos, dos mundos, até os sóis, das constelações, até as galáxias. Nós te pedimos nesta hora, em que estamos em preparo para o trabalho, que nos revistas, Senhor, de ânimo, no sentido de ajudar com mais eficiência aqueles filhos que se dispuseram a compreender a verdade em uma dimensão maior. Estamos aqui como alunos incipientes, procurando no labor do bem ensinamentos que outrora esquecemos de registrar. Quantos nos cercam esta noite, em teu nome? E a consciência nos pede que cuidemos deles como filhos do coração. Não estamos invisíveis por nosso querer, são as barreiras criadas pela lei, para que eles não se assustem, nem se prejudiquem, mas, estamos trabalhando para que todos eles possam despertar os seus sentidos, abraçando-nos como irmãos do coração, sem as divisões impostas pelo tempo. Abençoa, Senhor, todos eles, e dá-nos o discernimento necessário para somente acertarmos nos trabalhos que escolhemos. Rogamos a Jesus, em teu nome, para que nos oriente nos caminhos que nos propomos a seguir. Finalizando a prece, estávamos sendo banhados por outro mar que os olhos humanos não registram, estuante de forças na faixa da nossa existência, de onde seres saíam, como que vestidos de águas luminosas, a nos espargir perfumes de toda a gama, como respostas à oração do nosso benfeitor espiritual. Notamos que, do alto mar, partia em nossa direção um objeto em forma de barco, deixando por onde passava um rastro de policromia encantadora. Ao se aproximar de nós fez uma parada, como se fosse reverência, e projetou um forte raio de luz em nossa direção, cujo volume nos circundou por instantes, e desapareceu como por encanto, nos deixando a todos fosforescentes, enquanto a luz penetrava em nosso organismo espiritual. Acenamos as mãos para o grande oceano, agradecendo a Deus pelo amor que depositou em toda a sua criação. Partimos para um bairro da cidade, que era o nosso destino. Lá, encontramos nosso irmão 40 ainda acordado, lendo o Novo Testamento. Para não esquecer a sua pátria, estava lendo em inglês o capítulo 20, de Lucas, versículos 14 e 15. Atento à leitura, ele repetia várias vezes esses versículos. Mas, quando os lavradores o viram, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Vem, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. Então, eles o expulsaram da vinha e mataram ele. O que, portanto, o Senhor da vinha fará com eles? 40. Meditando muito nesta passagem, começou a avistar vultos à sua frente. Passou a mão nos olhos, pensando em ilusão de ótica. Foi até a pia dentro do seu quarto, lavou o rosto e caiu em oração, pedindo a Jesus que expulsasse aquela visão de sua frente. Deitou-se comodamente em sua cama e tornou a ver com maiores detalhes o nosso grupo. Lembrou-se do texto de Lucas e meditou sobre ele mais profundamente, sentindo uma coragem indizível no coração. Disse então: Que venha, o que quer que seja,
desde que vem em nome de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mentalmente, ele monologava, no silêncio do quarto: será que estou sendo como os lavradores da parábola, expulsando os mensageiros de Deus que vêm ao meu encontro para me instruir? Espero que não. Recostou-se no travesseiro, já sonolento, mas, com a mente viva em Jesus, fonte de todo o saber, rocha onde todos os homens devem se sentir seguros, hoje e sempre. Reunimos-nos em torno do seu leito. Passados alguns minutos, notava-se a mudança de sua respiração. Saíam de suas narinas, tenuíssimos fios, com aparência de algodão, e um som não comum ao sono natural lhe escapava pelos ouvidos. Miramês, tranquilo, estendeu as mãos rumo ao epigastro do pastor, fazendo evoluções, e emitiu uma ordem mental de alta frequência. O aprendiz de viagens astrais conscientes afrouxou o envoltório físico e confiou no comando espiritual. Parecia um fruto maduro, cujo caroço salta fora com facilidade quando apertado pelas mãos humanas. Assim aconteceu com o 40. Saiu do corpo com facilidade incrível e apareceu ao nosso lado, já nos vendo e sorrindo, pedindo desculpas por ter embaraçado nossa tarefa, em virtude de sua demora em dormir. Ele desconhecia o fato de termos chegado ali naquela hora, por causa do trabalho que nos prendera no posto 6. Pegou as mãos de Miramês e beijou-as com ternura, abraçou todos nós, como companheiros do coração, e logo lhe veio a lembrança o que lera na hora de dormir. Algo desapontado, lamentou. Mesmo com o Evangelho me avisando acerca da presença espiritual, e eu vendo a todos vocês, ainda tentei expulsá-los do meu quarto. Como pode ser isto, eu que tenho a certeza da vida espiritual, que já tenho saído com vocês, por misericórdia e graça de Jesus Cristo? Pôs as mãos na cabeça e repetia: como pode? Como pode? Estava em lágrimas. Miramês estendeu a destra por sobre sua cabeça e lhe falou paternalmente: meu filho, quando o espírito está envolvido pela carne, ele perde sensibilidade e, ainda mais quando faz parte de alguma religião, pois ele se sujeita às diretrizes dessa. Isso empana, de certa forma, os conhecimentos espirituais. A tua reação diante do nosso aparecimento foi por condicionamento, e não por prevenção, em função das sugestões ouvidas todos os dias, bem como da posição que ocupas diante dos homens. A carne sugere variadas oportunidades de evolução. No entanto, quem não souber se comportar nela, poderá ser arrastado para ambientes tenebrosos, onde haverá choro e ranger de dentes. 40 dirigiu-se a Miramês e lhe falou com ternura: Senhor, não será a Bíblia o único caminho para a humanidade se salvar? Não foi Deus quem a colocou no mundo, como Pai amoroso e bom? O que diz o Senhor, para nós, das igrejas de Deus espalhadas por todo o mundo? Eu penso que são as portas dos céus que se abrem para salvar a todos. Serenamente, Miramês respondeu: enganas-te, procurando caminhos exteriores para a salvação das criaturas. A Bíblia que serve para a salvação do homem, e a da consciência, onde o Senhor gravou todas as leis, sem faltar uma sequer. Ela é que está presente em cada segundo da nossa vida. Queiramos ou não, nós a estamos lendo constantemente. Ninguém se salva somente por ter lido um livro, por ter andado ou morado com alguém já salvo das mazelas do mundo. A transformação moral é feita de passo a passo, com a ajuda do tempo, na forja do esforço próprio. O anjo não chegou à angelitude por simples arrependimento. Fora assim, qual seria o trabalho da justiça de Deus? Estás se esquecendo das múltiplas reencarnações que já tiveste na sequência do tempo, sob o comando da vida. É nos renascimentos sucessivos em que vamos nos depurando, em um processo de evolução criado pela inteligência divina, por amor a todos nós. A Bíblia, meu irmão, verdadeiramente foi uma bênção dos céus aos espíritos da terra. Ela serve de toque para que despertemos do sono, porém, a salvação depende de Deus primeiramente, depois, de ti da vida que escolheste. A citação fora da caridade não há salvação é o dito mais acertado, porque afirma uma verdade discutível. A reforma interna é uma grande caridade que fazemos a nós mesmos e aos outros. Os ensinamentos das igrejas atuais são rudimentos da filosofia espiritualista. Vós, da reforma, estáis presos pela letra que mata e vos esqueceis do espírito que vivifica. Afirmais que ninguém se salva pelas obras e, na verdade, nós dizemos que não existe salvação do modo que pensais, sem obras. Tu és, pelo que fazes da vida. Pensou um pouco e todos estavam atentos, em silêncio. Depois, continuou:
Não podemos diminuir Deus tanto assim, a ponto de pretendermos colocar toda a sua sabedoria em um livro escrito por mãos humanas. Observa o que Jesus fez com os 10 mandamentos, resumiu-os em 2. Se a transformação for em todo o livro, o que irá restar do velho pergaminho de Moisés? O pastor assustou-se, mas, como as palavras que ouvira eram de uma lógica irrefutável e o ambiente favorecia, calou-se, chorando. Miramês correu os dedos nos cabelos do companheiro e falou com amor. Chora, meu filho. Essa transição é muito difícil, mas, se procuras a verdade não há outro caminho. Ela, por vezes, é dura e áspera, contudo, no fundo é o mesmo amor que conforta e instrui. Todos estavam felizes pela maleabilidade do nosso companheiro 40. Ele abraçava todos nós, como irmãos em Cristo, e pedia perdão se tudo aquilo que fez era ofensa às nossas sensibilidades. Rimos, depois, e ele nos ajudou a rir. Olhou para todos os encarnados que nos acompanhavam e que estavam ali pela porta do sono, beijou um por um, com ternura fraterna e pediu a Deus que fizesse dele o menor de todos, mas, que o deixasse ser um dos trabalhadores da caravana em busca de irmãos sofredores. Miramês iniciou a volitação com todos nós, e cada um foi instruído para que ajudasse a planar com os seus próprios esforços. Seguindo o padre Galeno que ia de mãos dadas com o 40, começamos a entrar em um grande cemitério do Rio de Janeiro. O pastor, que não queria que o chamássemos assim, assumiu a postura do seu cargo e, aos olhos do porteiro espiritual, apareceu de Bíblia na mão, acompanhado pelos outros encarnados. O porteiro deu o sinal de que poderiam entrar e comentou com o seu companheiro. Eles são religiosos que vieram orar pelos mortos. Só que os mortos estão mais vivos que eles. Riram os dois, e o segundo personagem disse, em tom de gracejo. Será que eles não desconfiam que somente o corpo fica na terra, continuando a alma vagar pelo espaço? Deixa pra lá. Eles têm sua crença. Que fique cada um na sua. Entretanto, devemos manter vigilância. Estes são mansos e respeitam os mortos, mas, existem aqueles que vêm aqui só para perturbar. Nós, o grupo dos 7, passamos por eles sem sermos notados. O pastor abriu a Bíblia e, ajudado por Padre Galeno, passou a ler, em silêncio, o texto que lhe caiu sob os olhos. Nós outros, invisíveis aos olhos da massa espiritual que vivia no cemitério, forjamos uma luz que se movimentava em torno daqueles que ali se reuniam, para atrair a atenção de todos. E foi o que aconteceu, grande aglomeração se fez em torno do nosso 40, do Padre Galeno e dos outros companheiros, para ver o fenômeno nunca antes apreciado. O pastor meditou instantes, pedindo inspiração aos céus e leu com clareza, uma Crônicas, capítulo 16, versículos de 1 a 6, o seguinte. Introduziram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, assim a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haveriam de ministrar diante da arca do Senhor, e de celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matititas, Eliabe, Benaia, Obed, Edom, e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os címbalos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas, perante a arca da aliança com Deus. A voz do pastor ficava cada vez mais profunda, tomando um caráter de tamanha sinceridade, que todos, ou quase todos, ouviam com o maior respeito. Ali estavam em espírito, muitos dos seguidores, quando na carne, de Martinho Lutero, esperando o dia do juízo para serem libertados das trevas dos sepulcros, outros, ainda ligados aos restos mortais em putrefação. A massa que estava ali se dividia por sintonia que eles mesmos não percebiam, uns do lado do 40 e outros do lado do Padre Galeno, que já se fazia visível, com a ajuda de Celes e Caiana. Pudemos observar que, em cima dos muros e das árvores, estavam postados, em uma algazarra tamanha, inúmeros vampiros de formas esquisitas, que assombravam até os próprios espíritos que ali se reuniam. Um dos chefes fez menção de descer do muro, dando sinal para os outros. Todavia, foi observado por Miramês que, em poucos segundos,
Moldou um aparelho com aparência de foguete, mentalizou uma camada de fluidos, cuja composição ainda ignoro, e revestiu o engenho com ela. Enquanto Miramês segurava o engenho, ele permanecia inerte, porém, ao soltá-lo, ele movimentou-se com velocidade admirável, desenhando sobre os muros e árvores em luz incandescente. Os vampiros, ao verem aquele aparelho em brasa, puseram-se em debandada. Alguns conseguiam até uma voo tão baixa. Era de fazer dó, o medo que eles demonstravam diante daquela chama volante que obedecia à mente do nosso instrutor. Aquele que parecia ser o líder deu a ordem de recuar, gritando: "É a luz que nos persegue outra vez. Vamos embora." Um deles, tentando um voo incipiente, quase se chocou com o foguete, emitiu um grito estridente e caiu desmaiado, dentro do cemitério. Os vigilantes do Campo Santo, ao presenciarem aquele acontecimento, comentavam entre si: "São os anjos que estão nos ajudando novamente. Esses monstros são terríveis, mas, graças a Deus, existe quem olhe por nós." Apanharam com rapidez as armas de que dispunham e saíram a examinar de canto a canto do cemitério, com ideia de expulsar os invasores daquela área sagrada. Miramês distraiu a atenção dos servidores daquele ambiente, para não verem o vampiro desmaiado, e nos chamou para observação mais de perto, daquele monstro voador. Assustei-me quando cheguei perto, nunca tinha visto tamanha degeneração fisionômica. Tive ímpeto de recuar, porém, a consciência me pedia para observar detalhadamente aquele irmão que descera tanto, tomando forma que não devemos descrever, por enquanto, a não ser alguns detalhes. As asas abertas eram 2 vezes maior do que o corpo. Estavam no lugar dos braços, que se deformaram em protuberâncias. Eram, mais ou menos, como as dos morcegos. Embaixo dos pés, também apareciam saliências como pequenas asas. Depois que os vigilantes passaram e desapareceram entre as sombras dos mausoléus, Miramês deu uma ordem mental ao filho das sombras, e esse levantou-se meio cambaleante. A mente do nosso instrutor o ajudou a levantar voo e ele sumiu em direção ignorada. Miramês sorriu para mim dizendo: "O pastor ainda não pode ver esse quadro, senão ele vai registrar como se tivesse sonhado com Satanás, e isso poderia prejudicar as suas próximas experiências de viagens astrais." Padre Galeno tomou a palavra e dissertou com veemência sobre os valores do espírito. A multidão de almas, sendo a maior parte de mulheres, postava-se diante do sacerdote espiritual, como se tivesse sede da palavra evangélica. No entanto, algumas delas faziam menção de atirar algo em nosso companheiro, dirigindo-lhe palavras ofensivas. Alguns dos que ouviam o evangelho com muita atenção, se dispuseram a manter a ordem, afastando essas entidades endurecidas que procuravam perturbar o ambiente. Do Padre Galeno era projetada uma luz viva, de um azul indescritível e com nuances variadas. Concentramos mais atenção para observar de onde procedia aquela luz e ficamos encantados com a misericórdia divina, que nos oferecia a oportunidade de termos aquela visão. O coração do Padre Galeno tornou-se um sol, de onde se despejava aquela luz espiritual em todas aquelas criaturas sofredoras ali ajoelhadas. Muitas delas tinham terços de folhetos nas mãos, procurando manifestar a fé que sentiam no Todo-Poderoso. O ancião respeitável que estava com a palavra, fez silêncio, passou os olhos em toda a plateia em êxtase e continuou com doçura: "Meus filhos, nós todos somos criados por Deus, nosso Pai de inconcebível amor. Se aqui, agora, há alguém que não recebeu a sua parte do grande tesouro da felicidade, é porque não se interessou em buscar o seu quinhão. No entanto, ele é seu, e não será dado a nenhuma outra criatura. Ele nunca se perde e é intransferível. A felicidade pertence a todos nós por excelência da lei divina." Os olhos dos ouvintes brilhavam e se enchiam de esperança. A voz do sacerdote tocou as fibras mais sensíveis dos que o escutavam e ele, mansamente afirmou com convicção: "A grande herança de todos os povos da terra e do céu, até onde podemos observar, é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho que nos assegura a conquista da felicidade. Ele é a verdade que nos mostra como poderemos nos libertar das amarras da ignorância acerca das leis espirituais que nos governam. Ele é a maior expressão de vida nos círculos em que moramos, a nos mostrar a centelha divina que existe em nós, a ser despertada em sequências admiráveis, conquistada por nossas próprias mãos. Descobriremos o acervo de luz no coração, com a prática da vida que Jesus nos ensinou. O Evangelho não é para ser decorado, como folheto de música popular, ele deve ser observado, analisado e vivido.
Respeitamos todos os tipos de crenças que existem e as que ainda possam surgir, no sentido de ajudar os homens a encontrarem a si mesmos. Porém, não podemos deixar de falar ou relembrar o nosso Mestre Jesus, na sua feição mais pura, na grandeza do amor. Temos que encontrar o Cristo renovador dentro de nós mesmos, porque, se falamos muito do Evangelho aqui neste campo, com todo o respeito que lhe atribuímos, e ao partirmos para outras tarefas que nos cumpre realizar, nos esquecermos da vivência da Boa Nova, o que terá valido a reverência? O que valeu o respeito? E a aceitação daquele instante? Creio que alguma coisa valeu, pois ficou algo a mais em nossos corações, para toda a eternidade. Não obstante, continuamos a sofrer, ligados à terra, às vísceras em decomposição ou aos ossos nas tumbas frias, em um silêncio que parece interminável. Por culpa de quem? Por culpa nossa. Se estamos no escuro é porque não aprendemos a acender a luz, pois, em nossas mãos estão os meios de fazê-lo. A nossa mente gasta o mesmo combustível divino para pensar tanto o bem como o mal. Por que não optar pelo primeiro? Todos vós sereis abençoados por Deus todos os dias, se fizerdes um pouco de esforço para melhorar. Aqui mesmo, dentro desses muros, existem várias escolas de Deus funcionando permanentemente em favor daqueles que querem realmente melhorar e aprender pelos próprios esforços. Para encontrardes essas casas de luz basta que vos disponhais para tal. Indagai pelo coração, que vos serão mostradas as portas da residência onde existem dois instrutores, que se chamam Educação e Instrução. A nossa felicidade, meus filhos, não se encontra distante de ninguém, nem do céu, nem da terra, porque ela mora dentro de nós, esperando que a procuremos. Abençoa a todos com seu sorriso costumeiro e prometeu voltar em outra oportunidade. Notava-se em muitos, riscos de lágrimas, outros estavam meditativos e alguns até alegres, acenando para o padre Galeno, que continuava sorrindo. O pastor também fazia seu gesto de saudação para suas ovelhas, que apertavam, cada vez mais, a Bíblia de encontro ao coração. Aos olhos dos ouvintes, o padre Galeno e 40 foram se desfazendo no espaço e ficaram invisíveis para a multidão. Eram cerca de 700 almas que se aproximavam da maturidade como o nascer do sol, e eram necessários toques cada vez mais frequentes, para ajudá-las a abrir os olhos à luz. O padre Galeno, ainda com seu sorriso fácil, olhou para o pastor e disse, com tom educativo: Satis verborum. Nós semeamos, compete a eles cuidarem bem das sementes que, nos parece, depositamos no solo dos corações com amor. O Campo Santo nos parecia uma verdadeira igreja, cuja serenidade nos convidava à meditação. Demos preço em sair, pois ainda tínhamos que levar nossos companheiros encanados até suas casas, prepará-los para um bom despertar do sono e ajudá-los para que pudessem relembrar alguma coisa que lhes oferecesse impressões valiosas ao acordarem. Voltamos com o pastor, e ele, ao entrar em seu aposento, consciente do seu desdobramento, ajoelhou-se rente ao seu corpo físico, chorando emocionado e agradecido a Deus, pela oportunidade de ficar mais livre e sentir a felicidade, em espírito, bater à sua porta, onde o coração entendeu o valor da ciência espiritual. Beijou as mãos dos companheiros, reconhecido, pensou firmemente em acordar, e vimos o seu corpo espiritual diminuir um pouco, o cordão fluídico consubstanciar em novas tonalidades, mudando em vibrações que correspondessem às do corpo. O sistema glandular começou a vibrar com mais intensidade e os órgãos despertar da sua lentidão. 40 abriu os olhos, como que procurando alguém dentro do quarto. Começou gradativamente a se lembrar da sua viagem como se fosse um filme, no entanto, não se lembrava totalmente. Algumas passagens se confundiam, pelo fato de que o espírito no corpo é qual um prisioneiro. As suas faculdades existem mas, não tem meios de alcançar todo o entendimento. O pastor repetiu o mesmo gesto anterior, ajoelhou-se no chão, chorando por não poder negar a realidade que vibrava em seu sensível coração. Pediu a Deus que os seus companheiros em Cristo pudessem compreender a sua transformação interna, as suas mudanças de conceitos e a sua liberdade de pensar, porque estava conhecendo a verdade que o faria mais livre. Ele não queria negar o Cristo que começava a despertar em seu coração com os braços abertos à humanidade. Na verdade, seus colegas de posição religiosa já comentavam entre si sobre as mudanças do 40 e não viam com bons olhos as suas novas atitudes. Mas, 40 acordou feliz. De momento a momento vinha em sua tela mental a viagem que fizera com os anjos de Deus que, pensava ele, talvez fossem os profetas.
Nós nos reunimos em curta oração ao Criador e planamos para outra esfera, onde nos esperavam novos trabalhos. Educando sempre. Nós não estamos escrevendo somente por escrever, para deliciar os leitores com narrativas tidas como contos maravilhosos e fábulas que levam o cunho das fantasias. Recorremos à escrita, por amarmos esta arte maravilhosa que ajuda a nos libertar da peia da ignorância. Em nossos relatos, a bem da verdade, não existe ficção, como dá a impressão a muitos leitores que desconhecem o mundo dos espíritos, com a sua vida intensa em labor permanente. Tudo o que escrevemos é por ordem do plano maior que nos pede para colocarmos em nossas palavras, algo que eduque sempre. E isso, afirmamos quantas vezes forem necessárias, serve muito mais a nós, do que aos outros. Quem doa, é sempre o primeiro beneficiado. As experiências nos levam a crer que, quanto mais nos aproximamos do bem da coletividade, mais sentimos o céu dentro e fora de nós. O espírito foi estruturado pela inteligência maior, para a felicidade, tanto que, quem se desvia do caminho reto, sofre consequências desastrosas e recua, renovando ideias e mudando atitudes, na afirmação de que o bem com Deus é a escolha acertada, da alma que já despertou para a luz da verdade. A Terra é considerada por nós, na nossa faixa de trabalho, como um lar maior, onde as necessidades são iguais às do lar menor. Se nós não aprendemos a viver bem entre os familiares que estão ligados a nós pelos laços do sangue, como poderemos viver em harmonia com a família maior? Os que se reúnem como pais e filhos, esposos e parentes, estão testando as suas próprias forças e ampliando seus dons de amar e servir, para fazer parte da grande família universal, despertando nos corações o amor verdadeiro, que não sofre restrições em nenhum momento da vida. Há pessoas que dizem que nós, espíritos, por não estarmos na matéria, não precisamos trabalhar, nem estamos presos aos compromissos familiares, que somos livres e, por isso mesmo, poderíamos ajudar mais aos que estão limitados pela prisão da carne. Esses irmãos desconhecem ou esquecem a lei natural e a vida além túmulo. As nossas ocupações são muito mais do que se pensa, por termos muitos compromissos no campo da ajuda à humanidade. Além disso, cada criatura só recebe o que merece, aquele que faz por merecer mais, recebe mais. Não é essa a verdadeira justiça. Há certos espíritas e espiritualistas em geral, que desconhecem que em todo lugar da natureza estão presentes inteligências, trabalhando em nome de Deus e sob a sua magnânima assistência. E o que estamos tentando provar neste modesto livro, onde muitas inteligências estão dando a sua colaboração, em forma de experiências, para que possamos ofertar-lhes um fruto nutritivo, de forma a alimentar o leitor sequioso e faminto de conhecimentos espirituais. Estamos trabalhando em tal empreendimento com toda a boa vontade, transmitindo nossas experiências e aprendendo muito com todos, que nos ajudam no aprendizado. Por mercê de Deus e sob as bênçãos de Jesus, no Brasil as teorias estão quase chegando ao fim e é hora de acelerarmos a prática do bem. As outras nações do mundo, que muito respeitamos e às quais muito devemos, dão a aparência, pela civilização que apresentam e pelo nível científico e tecnológico que atingiram, de uma evolução maior do que o rebanho que forma o lar do cruzeiro. Como se engana quem assim pensa? Eles, os espíritos encarnados nas outras pátrias, estão vivendo sob o perfume das flores de todas as teorias, de todas as filosofias, ciências e religiões até então divulgadas no mundo. No entanto, o fruto irá surgir nesta nova Jerusalém, que é o nosso país. E, como a caridade pulsa no coração do povo do Brasil, ele cederá a alimentação espiritual para o resto do mundo, cansado e faminto, oprimido e ansioso por seguir o Cristo. Aí, então, depois das tempestades inevitáveis, todos seguirão as pegadas marcadas pelo amor, que a caridade deixou salientes, como virtudes vividas passo a passo. Muitos acham que o mundo será o que os homens fizerem dele. Novo engano. O mundo será, e sempre foi, o que Deus determinou a determinar. Jesus Cristo é o nosso pastor em todas as frentes evolutivas. Nós somos crianças que, por vezes, brincamos com fogo, e esse deverá nos queimar para aprendermos a escolher e agir corretamente, de acordo com as nossas possibilidades. Estávamos em uma tarde encantadora, onde tudo traduzia alegria e paz. Era uma grande escola, denominada Educandário Schubert, em homenagem ao compositor alemão, um dos maiores na área dos clássicos, que viveu na Terra apenas há 31 anos. Como se explica, sem a reencarnação, um ser humano com essa pouca idade,
atingindo e se expressando na mais alta nota de harmonia cósmica. E o seu conhecimento em outras áreas da ciência. O educandário era uma espécie de sítio, onde a luz e a música eram um instrumento maior de equilíbrio e